aluno do sexto ano, tudo bem com você? Sou a professora Mariana. Hoje o tema da aula vai ser sobre o gênero textual, tipo textual e o conto de fadas. Cada texto possui uma linguagem e estrutura específica. Os textos se diferenciam tanto quanto a forma, quanto em relação ao conteúdo. Ao classificar um texto, todas essas características são levadas em conta. A classificação dos gêneros textuais ocorre com base em seu conteúdo, enquanto os tipos textuais são classificados de acordo com a forma. Existem muitos gêneros textuais. Eles são flexíveis e passíveis de mudança. São exemplos de gêneros textuais: o romance, o conto, a fábula, lenda, notícia, carta, bula de medicamento, lista de compras, cardápio de restaurante, entre outros. Quando trata-se de tipos textuais, as classificações são fixas. Elas definem e diferenciam o texto a partir da estrutura e dos aspectos linguísticos. Os tipos textuais dividem-se em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. O tipo de texto que vamos estudar hoje será o narrativo. Existem vários tipos de textos narrativos: o romance, fábulas, lendas, contos de fadas, crônicas, entre outros. Você já ouviu falar em conto de fadas? Cinderela, a Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho. Tenho certeza que já ouviu algum desses. Mas agora você vai assistir ao vídeo da minha assistente virtual, Niquinha. Oi, eu sou a Niquinha e na aula de hoje a professora Mariana vai falar sobre texto narrativo. O texto narrativo narra as ações do personagem em determinado tempo e espaço. E os acontecimentos são contados por um narrador. Um texto narrativo é formado pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, começo, meio e fim. Ela vai falar também dos contos de fadas, aqueles contos super legais. Os contos de fadas são histórias com príncipes, princesas, bruxas, fadas e outros seres mágicos. E nela há sempre um final feliz. E geralmente com aquela típica frase: "E foram felizes para sempre". Você deve conhecer essa frase, né? Além disso, os lugares dos contos de fadas são bosques, florestas, reinos. E isso é muito legal. Agora fica de olho na aula que nós vamos continuar aprendendo muito mais. Texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Principais elementos da estrutura narrativa: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Esses elementos são fundamentais para desenvolver uma narrativa interessante e coerente. Espaço: trata-se do local onde se passa a narrativa. As ações podem se desenrolar em um espaço físico, em um espaço social ou em um espaço psicológico. O tempo é o momento em que ocorrem os acontecimentos da narrativa. Ele pode ser cronológico quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias e anos, ou pode ser psicológico, quando se refere às lembranças e às vivências das personagens. Enredo. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço, que são vivenciados pelas personagens. Personagens são os seres que participam dos acontecimentos, que realizam as ações. Narrador. O narrador é quem conta a história. Existem 3 tipos de narrador:
narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Narrador observador. O narrador observador narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações. Narrador personagem. O narrador personagem conta a história na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista enquanto personagem, transmitindo suas emoções, deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo de narrador tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Narrador onisciente. O narrador onisciente usa tanto a narração em terceira pessoa quanto em primeira pessoa. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois esse tipo de narrador conhece os personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Contos de fadas. Os contos de fadas são histórias bem antigas, que foram contadas por várias gerações antes de serem registradas por escrito. Eles fazem parte da chamada tradição oral, isto é, compartilhados de boca em boca. Como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso, a mesma história pode ter várias versões. Os contos de fadas narram histórias de príncipes, princesas, bruxas, fadas, duendes, seres mágicos e fantásticos. Apesar do gênero conto de fadas, essas narrativas podem ou não ter a presença de fadas. Contos de fadas que você já deve ter ouvido falar: Bela Adormecida, Cinderela, João e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho. Estrutura dos contos de fadas. Situação inicial. Início tranquilo, pode se chamar de estabilidade, tudo está em paz. Complicação ou conflito. Há uma transformação, algo acontece e desequilibra a situação inicial. Desenvolvimento. Nessa parte, a narrativa é tensa. Há um confronto, pois as personagens devem encontrar a forma para solucionar os problemas que aparecem. Desfecho ou final. É o momento que a estabilidade do início do conto é restaurada. Tempo. Normalmente o tempo é indefinido. As histórias começam com "Era uma vez". Narrador. Normalmente, o conto de fadas é narrado em terceira pessoa, isto é, quem conta a história não participa dela. O lugar. Os principais cenários dos contos de fadas são as florestas, os bosques, os castelos e os pequenos vilarejos. Agora que você já viu os slides, aprendeu um pouco mais, lembre-se que o conto é uma narrativa curta e, em geral, apresenta apenas um conflito. E o momento de maior tensão é o clímax. A estrutura básica do texto narrativo é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ele tem começo, meio e fim. Os principais elementos da estrutura de uma narrativa são espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Agora vou falar da história da Cinderela, um conto de fadas que você deve conhecer. Nele pode-se identificar as partes da estrutura de um conto de fadas. Vamos lá? Pense comigo. Qual a situação inicial do conto? A personagem é feliz e tem uma vida calma. Cinderela vivia com seu pai. Essa é a situação inicial do conto. Complicação ou conflito. A paz se transforma em pesadelo e a personagem não é mais feliz. Acontece a morte do pai de Cinderela. Desenvolvimento. Aparece a fada madrinha, consegue transformá-la em princesa e ajuda a ir ao baile. Final ou desfecho. Cinderela casa-se com o príncipe,
A princesa sempre se casa com o príncipe. Então, foi fácil. Agora uma perguntinha. Normalmente, qual frase se fala nos finais de contos de fadas? Vamos pensar. Sim, aquela frase. E foram felizes para sempre. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Tchau!